Paz seja convosco. Gostaria de comentar com vocês uma mensagem da Escritura. O texto base é o livro de 2 Samuel, o capítulo número 9, do verso 1 ao verso 9. É a mensagem que fala do encontro de Davi com Mefibosete. E é uma mensagem que ela enaltece, ela expõe muitos sentimentos que são importantes, que nas nossas orações a gente ore a Deus pedindo para que Deus nos dê a graça de possuí-los. Sentimentos como do amor, benevolência, gratidão, amizade, consideração, misericórdia, compaixão e muitos outros sentimentos nós poderíamos citar, mas esses eu julguei os principais de serem citados. No verso número 3 dessa mensagem, eu vou localizar aqui para a gente ler. O verso número 3 disse assim, olha: E disse o rei Davi: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A primeira parte desse versículo é a parte que eu quero citar, porque é a parte que Davi diz assim, olha, para que eu use com ele, com esse descendente, esse alguém da casa de Davi que ele estava questionando, para que eu use com ele da benevolência de Deus. Irmãos, é necessário que nós tenhamos essa mesma qualidade que havia no rei Davi, que é a de reconhecer que tudo de bom que há em nós não é de nós mesmos, mas é de Deus, vem de Deus. Davi reconhecia que o sentimento da benevolência não era dele, mas era de Deus. Veja que era ele que ia usar de benevolência para com esse descendente de Saul, de Jonatas, mas ele reconhecia, olha, para que eu use para com ele da benevolência de Deus. Então isso é um sentimento da benevolência, já é um deles que nós vamos ressaltar, mas é o sentimento também da simplicidade, o sentimento da humildade, em reconhecer que nada de bom que temos em nós vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Aí nós vamos saltar na leitura para o verso número 7. Vamos localizar aqui na Escritura. O verso número 7 diz assim: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então agora nós vemos já um segundo sentimento sendo exposto, que é o sentimento do amor, que é o sentimento da gratidão, da amizade, da consideração. Então, por causa do grande amor, por causa do sentimento que havia no coração do rei Davi, ele retribuiu, havia em Davi esse sentimento em relação a Jonatas, pai de Mefibosete. Mas como Davi não teve a oportunidade de retribuir isso diretamente para Jonatas, então ele manteve esse sentimento em seu coração e veio retribuir todo o benefício que Jonatas havia feito para Davi, veio retribuir para Mefibosete. Então entra aí o sentimento da gratidão, entra aí o sentimento da amizade, da consideração, não é assim? E nós precisamos orar a Deus para que Deus conserve em nós esses mesmos sentimentos. Vamos sempre fazer um paralelo da mensagem, o texto base, aplicando ela no nosso dia a dia. Então, às vezes, no nosso cotidiano, alguém nos faz um benefício e é importante que nós guardemos esse benefício no nosso coração e tenhamos também o sentimento da retribuição, da gratidão. É assim a nossa relação, por exemplo, para com Deus. De que forma que nós agradecemos a Deus? De que forma que nós demonstramos a nossa gratidão para Deus? Retribuindo a Ele o benefício que Ele nos faz com a nossa adoração, com a nossa obediência,
procurando servir bem a Deus, procurando viver o Evangelho, né? Viver a fé de uma forma boa, fazendo tudo para agradar a Deus. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos gratidão, porque grandes são os seus benefícios em nosso favor. Outro verso que eu queria ressaltar, o verso de número 9, diz assim, olha: Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor, quer dizer, tenho dado a Mefibosete. Então nós vemos que as boas atitudes que nós fazemos para alguém, num certo momento, elas podem retornar como benefício, seja para nós, ou seja para a nossa descendência, seja para a nossa posteridade. Jonatas agiu bem com Davi, e quem recebeu talvez o benefício por isso foi Mefibosete, que estava numa condição difícil, numa condição de necessitado, não é assim? E ele foi exaltado por Deus por intermédio de Davi. Cumpre-se também nessa mensagem, e aí nós podemos fechar a mensagem com o sentimento de Deus, que é o sentimento da misericórdia, que é o sentimento da compaixão, porque Deus tem por nós esses sentimentos. Deus, no alto da sua glória, sente misericórdia, sente compaixão por nós, e às vezes, muitas vezes ou diversas vezes, nos tira de uma condição muito ruim, nos tira de uma condição muito difícil e nos eleva. E aí cumpriu-se nessa mensagem, para enaltecer esse sentimento da misericórdia e da compaixão, o Salmo de número 113, que é o verso número 7 e 8, que diz assim, olha: Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Então esse salmo cumpriu-se na vida de Mefibosete, conforme nós já vimos, né, na leitura. Diz que Davi restituiu os bens que era de Saul, que era de Jonatas, não é assim? Restituiu todos eles a Mefibosete, e na mensagem diz que Mefibosete passou a assentar-se todos os dias na mesa para se alimentar junto com Davi e seus filhos, quer dizer, junto com os príncipes do povo de Deus, do povo de Israel na ocasião. Então nós vemos aí mais um sentimento nessa mensagem, agora um sentimento vindo da parte de Deus para com Mefibosete, que é o sentimento da misericórdia, que é o sentimento da compaixão, e é um sentimento que nós, homens, precisamos ter para com o nosso próximo. Não pensa que o sentimento da misericórdia ele precisa vir só da parte de Deus. Não, Davi, de certa forma, teve compaixão e teve misericórdia de Mefibosete e tirou, né, ele daquela condição ruim, ainda que por consideração ou por amor a Jonatas, mas Davi teve misericórdia de Mefibosete e o tirou de uma condição difícil, de uma condição ruim, de necessitado, não é assim? E colocou ele numa posição de alto retiro, assentando-se à mesa junto com ele mesmo e com seus filhos. Então, para encerrar, eu quero recomendar, quero aconselhar a todos aqueles que ouvirem essa simples mensagem, quando fizer as suas orações, peça a Deus que esses sentimentos de amor, compaixão, gratidão, amizade, cumplicidade, misericórdia, que todos esses sentimentos possam existir nos nossos corações, não só da boca para fora, mas na prática, no nosso cotidiano, né? Na nossa convivência, seja entre irmãos de igreja, seja no meio da comunidade, como no meio da sociedade de uma forma geral, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com aqueles que nos cercam, que nós possamos sempre estar cheios de bons sentimentos, e fazer isso sem esperar retribuição. Aqui nós vemos uma mensagem onde nós vimos a retribuição acontecer, mas além de tudo nós precisamos fazer porque isso é agradável a Deus, e nós temos que ter no nosso coração, antes de qualquer sentimento, o sentimento do prazer em servir
a Deus, em obedecer a Deus, em estar com a nossa consciência em paz diante de Deus. É isso. Que Deus abençoe e que o nome único do Senhor Yehoshua para todo sempre seja louvado. Amém.